tarde a todos, estou aqui com mais um vídeo aula do Colégio Crescendo e Aprendendo, CCA melhor dizendo, como conhecido por muitos. Eu sou o professor Vinícius Bandeira e hoje o nosso vídeo aula é da disciplina de História, onde estamos já no segundo capítulo, qual foi ministrado presencialmente, falando sobre o começo de tudo, vendo assim as teorias do criacionismo e o evolucionismo, que nada mais, nada menos é que duas teorias distintas que querem ou que provam a existência da vida na Terra, como tudo surgiu. Bem, o criacionismo, a teoria criacionista, vê Deus como criador de todas as coisas. A narrativa dessa criação se encontra na Bíblia, onde tem lá em Gênesis, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e todas as outras demais coisas que hoje se vê. Hoje não vamos entrar em questão sobre quem é verdadeiro, quem é falso, quem está certo, quem está errado, porque esse não é o contexto aqui. Apenas estou explicando conteúdo que precisa ser ministrado e é de suma importância do conhecimento de todos os alunos sobre o criacionismo e o evolucionismo. Pois já o evolucionismo, tendo como seus principais protagonistas possamos dizer assim, dessas teorias, temos Charles Darwin e temos Lamarck, dois grandes homens que marcaram seu tempo pesquisando, estudando, falando sobre essas coisas, pois Charles Darwin, cientista inglês, elaborou teoria evolucionista após uma série de estudos feito a bordo de um navio, uma viagem que durou 4 anos e 9 meses, 2/3 dos quais Darwin esteve em terra firme. Ele estudou várias características dos seres humanos e como ele poderia ter procedido, pois vemos que a Bíblia explica de uma forma diferente que Deus criou de uma forma mais diferente, acreditada por muitos. Já a evolução, segundo Charles Darwin, melhorzinho Darwin, para ficar mais fácil a compreensão, ele acredita que houve uma mutação, uma transformação, que antigamente nós, os nossos ancestrais, vinham de uma origem primata. Isso não significa dizer, lógico, que o homem veio do macaco, mas eles ressaltam que houve um ancestral que deu origem tanto aos seres humanos quanto à classe dos macacos. Veremos isso mais adiante e para não perder tempo e nem o vídeo ficar muito longo e cansativo, o adepto do evolucionismo acredita que os seres estão em constante mutação, isto é, transformação. De acordo com essa teoria, a natureza tem o seu mecanismo de seleção natural. O mais adaptável sobrevive, enquanto os menos adaptáveis tendem a entrar em extinção. Ou seja, segundo Darwin, não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta ao local. Quem se adaptar vai conseguir perdurar e multiplicar. Já quem for mais frágil, quem não conseguir se adaptar, vai entrar em extinção. E foi isso que aconteceu com a raça humana. Eles acreditam que os seres humanos precisou de muita transformação para ir se adequando aos ambientes e às coisas. Pois Lamarck, assim como Darwin também com suas teorias sobre o evolucionismo, criou a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas. Como assim? Ele acredita que aquilo que eu uso vai continuar progredindo e ao longo da vida vai passando de geração em geração. Aquilo que se eu não uso hoje, os que virão, as futuras gerações, não precisarão ter, porque os seus antepassados não usaram. Isso vem no caso que ele também narra a história da girafa. Acreditavam-se que as girafas eram normais, desde que moravam em um lugar onde precisava se comer em lugares altos. Então o que elas fizeram? Começaram a se esticar para alcançar, pegar as folhas lá no alto das árvores. Então, por isso que as patas anteriores e os pescoços se alongaram, eles com a necessidade. E as de trás, as posteriores, continuaram do mesmo jeito. Sendo assim também a lei da herança. Tipo, se as girafas precisou,
e o pescoço alongou, possivelmente as suas crias já nasceria com as pernas dianteiras mais longas que as posteriores e o pescoço já nasceria comprido. Essa é a lei que defendia Lamarck e Darwin, também falando sobre a seleção natural. Ou seja, tem várias espécies, porém, no cruzamento dela, pode-se haver uma mutação, e nessa mutação vai ver quem vai se adequar àquele ambiente, pois os ambientes estavam sempre mudando e precisaria que os seres que viviam naquele ambiente também mudassem. Os primeiros hominídeos. A origem do homem é uma da questão mais controversa da história, haja vista que não temos elementos suficientes para determiná-la. Ou seja, há muitas histórias que surgem de como veio a existência do ser humano, aquelas teorias que defendem uma coisa e outra, mas sabemos que isso é um fato que ainda se discute nos dias de hoje, pois são apenas teorias, nada de fato provado, apenas teorias que entram em grande conflito como sempre. E é interessante salientar, no entanto, que as opções de criacionismo versus evolucionismo não provocou a morte de Deus, como muitos críticos pensavam. Ou seja, os religiosos na época pensaram que quando eles estavam criando isso, estava anulando a existência do Todo-Poderoso. Mas eles estavam criando apenas algo palpável, que se pudesse provar aquilo. Pois dentro da classe dos homos, o estudo de Darwin mostra que o homem e os simos, o macaco antropófago, teve um ancestral comum pertencente à ordem dos primatas. Ou seja, não é que nós viemos do macaco, é que tivemos um ancestral comum que, dentre os cruzamentos com outras espécies, originou-se o ser humano. Na página 21, os alunos terão uma pesquisa para fazer sobre essa página, que vai trazendo sobre cada ponto dos nossos ancestrais, que foi achado crânio, vestígio, como a gente viu no primeiro capítulo, falando. E os alunos irão pesquisar cada tópico, são 5, para fazer uma entrega de um exercício. Também o grande enigma do Homo sapiens e o Neandertais, que foi 2 raças, os 2 grupos, que eles acreditam, que surgiu e que, como houve, há 3 explicações possíveis. A primeira, causa mais provável é de que o encontro entre o Neandertais e o grupo dos humanos ocorreu entre 80 e 50 mil anos atrás. Neandertais teriam acasalados com os primeiros humanos modernos, que saíram da África, e os ancestrais dos europeus e asiáticos. Ou seja, por haver esse encontro de grupos de pessoas que existiam, foi havendo um cruzamento, um acasalamento e dando origem assim ao aprimoramento das espécies. A segunda, uma grande hipótese, considera que o acasalamento foi mais recente, tendo ocorrido na Europa e em parte da Ásia, que era ocupada pelos Neandertais. E a terceira hipótese, a mais improvável, mas que não pode ser descartada, considera a existência de um material genético desconhecido, ou ainda não estudado, herdado de um ancestral comum dos homens e do neandertalista. Ou seja, são 3 pontos distintos que tentam explicar as mesmas coisas. Porém, mesmo eles não tendo prova de como realmente aconteceu, sabemos que aconteceu porque hoje existe gente em várias partes do mundo. E como foi que esses primeiros seres humanos chegaram na América? Os primeiros homens chegaram à América, eram caçadores e coletores nômades. Vieram para o nosso continente como parte de um processo de migração que estava ocorrendo no Velho Mundo e que começou na África, passando pela Europa, Ásia e Oceania. Ou seja, aquele grupo de pessoas que existiram começaram a viajar, procurar novos horizontes. E assim foi que começou a proliferação
em todo o nosso globo terra, chegando assim à nossa América como nômades. E o que são nômades? São um pequeno grupo de pessoas que não vivem em sociedade, vivem sempre sem rumo, em busca de lugares, até porque os seres humanos, eles não cultivavam, eles não plantavam. Então, quando eles marcavam território, que acabava o alimento dali, ele não fazia o plantio. Simplesmente ele migrava para outro lugar onde tinha água potável e alimento para o seu sustento. Os primeiros habitantes do Brasil. É aí que já é uma questão muito grande e confusa na mente dos alunos, pois quando se trata do descobrimento do Brasil, mas sabemos que quando chegaram aqui no Brasil, já existiam pessoas. O povoamento da América, segundo o Estatuto, começou no período pré-histórico, há milhares de anos. Ou seja, os europeus, quem primeiro chegou à América, foi Cristóvão Colombo, em 1492. O Brasil foi descoberto 8 anos depois, em 1500, pelos navegadores portugueses Pedro Álvaro Cabral. Há algumas fontes apontam demonstrando que primeiro a chegar ao Brasil foi um espanhol, ou seja, vemos que até mesmo aqui há uma divergência, contando sobre quem já chegou primeiro e toda aquela confusão. Sabemos que fomos sim colonizados pelos europeus, que isso de fato, falamos português, e os países da América do Sul, todos falam espanhol, que sabemos que foi aquela divisão que houve. Mas é necessário salientar que já existiam pessoas aqui no Brasil. E essas pessoas viram há milhares de anos atrás nas migrações como nômades, que foi visto anteriormente. Os sabaquis. Os sabaquis, também conhecidos como cocheiros, são verdadeiros depósitos de vestígios materiais dos primeiros habitantes no litoral brasileiro. Os sabaquis predominaram a religião costeira, no recorte acentuado com baías acenadas, retingas e ilhas próximas à costa dos estuários, como o litoral do catarinense e a Baía do Guanabara e a Baía de Todos os Santos, a região de São Vicente e o litoral paulista. Ou seja, esse grupo que construíram os sabaquins alimentavam-se de moluscos, frutos silvestres e caçavam pequenos animais. Como eu já havia falado, eles viviam assim. Era aquele grupo, aquela família de pessoas que viviam do que estavam nas árvores, nos animais, da floresta, dos rios, peixe. Era assim que eles viviam, cada um. A cultura majora. 500 anos antes de Cabral chegar ao Brasil, a sociedade hierárquica e populosa já habitavam as próximas do rio Amazonas, o que é os principais afluentes. E vejamos aí, que não foram os primeiros, pois há 500 anos antes já havia a cultura majora, ou seja, já havia um grupo de pessoas. E o que vocês irão fazer? Irão fazer pesquisas sobre cada tópico desse e fazer um relatório ou resumo sobre cada ponto do livro que estiver em suas mãos, pois tudo tem acesso ao livro. Vocês irão pegar o capítulo 2 e irão dar uma lida e fazer uma pesquisa sobre cada ponto aqui ressaltado, pois se formos falar, irá levar um tempo inteiro, mas por hoje é só. Usem a internet, o livro didático de vocês e boa sorte e até a próxima aula.